Outras métricas já são direcionadas para o nível tático ou mesmo direto para o nível operacional. Começando as de nível gerencial, de nível operacional. Vou começar nas métricas mais simples e a gente vai evoluindo o cálculo. Os nomes das métricas podem variar de empresa para empresa, de livro para livro, assim como a simbologia das fórmulas, as siglas que vêm em cada fórmula também podem ir variando. O nome pode até mudar, a letrinha pode até mudar, mas o cálculo em si, o objetivo daquela métrica é a mesma, só mudando o nome ou mudando as letrinhas. Começando então, a primeira métrica interessante da gente lidar dentro do chão de fábrica ou chão de serviço, a gente chama de tempo de processamento. O tempo de processamento, alguns chamam também de tempo de agregação de valor. É realmente aquele tempo que eu demoro para executar uma operação do meu produto ou do meu serviço. É o tempo planejado real, planejado que vira o real depois, de eu estar executando o produto em si. Sem transporte, sem espera, sem nada disso. O tempo das máquinas ou do posto de trabalho, por assim dizer. Então, por exemplo, tem aqui embaixo para vocês 4 operações de uma fábrica de móveis. Eu corto, colo, lixo e envernizo. O tempo de processamento é a somatória desses 4, simples assim. Então, estou agregando valor, estou processando o meu produto em 45 minutos. Já o tempo de atravessamento é um pouquinho diferente. O tempo de atravessamento, que a gente chama de throughput time, ou alguns até chamam de lead time. O lead time tem uma diferencinha, mais para frente a gente vai ver essa diferencinha. Mas o nosso tempo de atravessamento é quanto tempo que demora de uma peça chegar como matéria-prima até sair como produto acabado, passando por toda a empresa, atravessando mesmo a empresa. Então, nossa mesma produção lá da marcenaria. Eu corto, colo, lixo e envernizo. Só que antes de cortar, eu perco 10 minutos para trocar a serrinha da máquina. Entre o corte e a colagem, tem 2 minutos de transporte. Entre colar e secar e lixar, tem que secar por 2 horas. Entre lixar e invernizar, mais um transporte de 5 minutos. Ou seja, mesmo processando só em 45 minutos o meu produto, eu demoro para atravessar minha empresa 182 minutos. Então, o nosso TA, da agora para frente, o tempo de atravessamento, vai ser a somatória de tudo o que acontece, desde quando chegou a matéria-prima até sair o produto acabado. E em serviços, como que eu calculo isso? Desde quando chega o cliente até sair cliente acabado, entre aspas, cliente servido. Então, o cliente entrou no restaurante, dispara o cronômetro, cliente pagou e saiu do restaurante, trava o cronômetro. Seria mais ou menos isso em serviços. Então, aqui a gente já tem 2 métricazinhas. A primeira que a gente viu, que é o tempo de processamento, e a segunda que é o tempo de atravessamento. Próxima. Além do tempo de atravessamento, eu posso calcular a taxa de atravessamento. Como é uma taxa, eu tenho uma divisão, tenho uma relação. No caso da taxa, é sempre unidade de medida dividido por unidade de tempo. Então, peça por hora, metro por segundo, unidade por minuto. Então, alguma métrica no qual eu tenho uma unidade de medida dividido por uma unidade de tempo. Depende, lógico, da sua empresa. Uma empresa de tecido é metro por hora. Uma empresa de sapato é par por hora. Uma empresa de camisa é peça por hora. Então, vai diferenciar de acordo com o seu tipo de empresa. Mas nada mais é do que essa divisão. Então, a taxa sempre vai nos dar produto dividido por tempo. Outra métrica bastante interessante que a gente usa se chama WIP, ou Work in Process, ou Trabalho em Processo. O WIP nada mais é do que aquele estoque intermediário. Não é matéria-prima, não é produto acabado. É um item, um subcomponente que ainda está no meio da empresa. Esse indicador de Work in Process, todo mês vocês têm que calculá-lo para passar para a contabilidade. É obrigatório que a contabilidade repasse isso para o governo. Não é que é obrigatório, é que abate imposto. Então é mais fácil a gente informar. Então a gente vai calcular quantas peças, quantas unidades, quantos itens estão no meio do meu processo produtivo. Não existe uma fórmula exata.
ou melhor dizendo, a fórmula exata até existe, mas é um pouquinho chata de calcular. Basicamente, a gente vai contar mesmo quantas peças tem ali no meio do nosso processo. É um jeito mais simples da gente lidar com um WIP. O próximo elemento nosso, o próximo indicador nosso, é o chamado tempo de ciclo. O tempo de ciclo é de quanto em quanto tempo uma peça boa fica pronta. Alguém tem alguma dúvida? Peraí. Taxa de produção, se for um restaurante, eu calculo o número utilizando de pratos por hora? Pode ser, pratos por hora, Eduarda. Pode ser clientes atendidos por hora, pratos por hora, peso por hora. Pode calcular por peso também. Fica a seu critério qual que é o indicador. O tempo de ciclo é o inverso da taxa de produção. Enquanto a taxa de produção é unidade por unidade de tempo, uma coisa dividida por outra, unidade de produto dividido por unidade de tempo, o tempo de ciclo é invertido. É tempo por peça. Tempo por algum tipo de controle. Então, basicamente, eu posso só dividir mesmo, calcular a taxa e inverter a fração, ou calculo mesmo horas por peça, minutos por unidade, algo do gênero, ou ainda dá para calcular de uma terceira forma, que é o tempo de atravessamento, quanto tempo que demora para atravessar o produto de cabo a rabo na empresa, dividido por quantas peças eu tenho ali no meio do meu processo, pelo nosso WIP. Também é uma outra forma de calcular o nosso tempo de ciclo. Tempo de atravessamento dividido por WIP. Ou o inverso da taxa. Normalmente a gente calcula pelo inverso da taxa. Então, a taxa de produção peça por hora, o tempo de ciclo hora por peça. Quantas horas eu demoro para produzir uma peça no meu ambiente. Um exemplozinho aqui simples de tempo de ciclo. Uma empresa de desenvolvimento de vídeos e GIFs animados para a internet possui 500 estações de trabalho rotineiro, onde os operadores executam sua tarefa. A empresa adquiriu um novo software para facilitar e contratou um técnico que vai trabalhar 40 horas para instalar esse software. De quanto em quanto tempo o técnico deverá soltar um posto de trabalho, um computadorzinho pronto com esse novo software? Eu tenho 40 horas e 500 estações de trabalho. Ou seja, meu tempo de ciclo, 40 horas dividido por 500 postos, horas por unidade. Vai dar 0,08 horas por posto de trabalho, que dá um total de 4,8 minutos, transformando horas em minutos, por posto de trabalho. O que isso quer dizer? Que o nosso querido operador tem a cada 4,8 minutos instalar um software de vídeo animado em cada computador. Se ele dá conta ou não, é outra história, mas eu tenho que soltar isso. Então, vou utilizar essa fórmula para ter uma meta e, posteriormente, para controlar se eu estou atingindo essa meta. Então, fui lá no minuto, sei lá, na 10ª hora. Quantos que ele já produziu? E comparo com quanto ele deveria ter produzido, para saber se ele está mais rápido, mais devagar, se está dentro da nossa meta. Então, essa é a nossa ideia de tempo de ciclo. De quanto em quanto tempo sai uma peça boa. Aqui mais um exemplo para vocês. Tem uma esteira que produz 500 quilos por dia de limpeza de espiga de milho e trabalha 8,8 horas por dia. E que é o tempo de ciclo e o tempo de atravessamento. Então, tempo de ciclo, 8,8 horas, transformei em minutos, transformei em segundos, dividido por 500 quilos. Ou seja, de 63 em 63 segundos, eu produzo 1 quilo. Tombando a fração, invertendo, eu descubro que eu produzo 56 quilos por hora. O próximo indicador nosso é o indicador de qualidade. O indicador de qualidade existem vários. Aqui eu vou lidar com o mais básico de todos, que é peças boas sobre peças totais. Então, produzi 100 peças e 98 foram boas. Quer dizer que minha qualidade é de 98%. Ou
tem um prejuízo, tem uma quantidade de defeitos de 2%, 2 em 100. Então, a qualidade ou não qualidade é basicamente o mesmo indicador, só que um é um complementar do outro. Então, indicador de qualidade, saídas corretas por total. Indicador de não qualidade, saídas incorretas por total. Então, um é o complementar do outro. Calcular qualidade, existem vários outros tipos de indicadores que a gente não vai estar lidando aqui. Outra abordagem que a gente tem sobre o indicador de qualidade, além de saber a porcentagem de qualidade ou porcentagem de defeito, é determinar o que a gente chama de lote de produção de acordo com esse nosso índice de qualidade. Eu não sei se vocês se lembram, quando a gente explicou o MRP1, eu tinha alguns inconvenientes com ele. Um dos inconvenientes é quando eu tinha variação da qualidade. A gente não chegou a fazer nenhum exercício do tipo, mas eu só passei aqui no slide. Por exemplo, eu soltei uma ordem de produção de 300 unidades e tem histórico de ter 3%, 5% de defeito. Digamos que é 5%, então 6 unidades vão ser defeituosas em 300. Só que em vez de eu soltar só 300, por conta que eu tenho 5% de chance de ter defeito, eu aumento a minha ordem de produção. É exatamente a mesma coisa que está aqui para vocês, nesse slide 17. Além de eu ter essa questão de peças boas e peças ruins, eu posso determinar o tamanho do lote produtivo de acordo também com a qualidade, com o indicador de qualidade. Então, por exemplo, o meu lote produtivo vai ser igual à demanda que eu tenho, aquilo que eu preciso produzir, dividido pelo índice de refúgio, ou pelo índice de qualidade, melhor dizendo, 1 menos refúgio, o complementar do refúgio seria a qualidade. Então, digamos que eu tenho 5% de defeito. 1 menos 5% dá 0,95. Dividindo 100 por 0,95, vocês vão ver que vai aumentar um pouquinho. Vai para 102, 105, 106 unidades. Então, vou produzir um pouquinho mais por conta desses defeitos. É um outro jeito da gente utilizar o nosso indicador de qualidade. Então, notem que dá para eu controlar de diversas formas, mesmo sendo o mesmo indicador. Aqui 2 exemplozinhos para vocês. O primeiro, eu produzo 50 componentes eletrônicos e são testados por 2.000 horas. Dos 50 componentes, falharam 4. Então, qual que é a taxa de falha? 4 dividido por 50, tenho falhas, tenho não qualidade de 8%. Um outro exemplo aqui, eu tenho uma linha de produção que tem que entregar 1.000 unidades, porém eu tenho 5% de refúgio. Quanto que eu vou mandar produzir então? Se eu produzir 1.000, eu não vou entregar 1.000, vou entregar 9.900 e alguma coisa. 900 e alguma coisa, melhor dizendo. Então tem que produzir um pouquinho a mais por via de dúvida. Para eu produzir esse pouquinho a mais, é só eu pegar a quantidade necessária, 1.000, e dividir pela qualidade, ou 1 menos o defeito. Com isso, então, 1.000 dividido por 0,95, vocês vão ver que eu vou ter que produzir 1.053 unidades, porque 5% de defeito disso vai dar 53 unidades. Então, aí eu consigo entregar as 1.000. Essa é a ideia geral da segunda forma de visualizar a nossa qualidade.